Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 5. Capítulo 1. Das penas principais. Artigo 55. As penas principais são: a. Morte; b. Reclusão; c. Detenção; d. Prisão; e. Impedimento; f. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; g. Reforma. Pena de morte. Artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Comunicação. Artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao Presidente da República, e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Mínimos e máximos genéricos. Artigo 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano, e o máximo de 30 anos, o mínimo da pena de detenção é de 30 dias, e o máximo de 10 anos. Pena até 2 anos imposta a militar. Artigo 59. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional, pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar, pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Separação de praças especiais e graduadas. Parágrafo único. Para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á, também, a condição das praças especiais e a das graduadas, ou não, e, dentre as graduadas, a das que tenham graduação especial. Pena do assemelhado. Artigo 60. O assemelhado cumpre a pena conforme o posto ou graduação que lhe é correspondente. Pena dos não assemelhados. Parágrafo único. Para os não assemelhados dos ministérios militares e órgãos sob controle destes, regula-se a correspondência pelo padrão de remuneração. Pena superior a 2 anos, imposta a militar. Artigo 61. A pena privativa da liberdade por mais de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Pena privativa da liberdade imposta a civil. Artigo 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Cumprimento em penitenciária militar. Parágrafo único. Por crime militar praticado em tempo de guerra poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena, no todo ou em parte em penitenciária militar, se, em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Pena de impedimento. Artigo 63. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo da instrução militar. Pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Artigo 64. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço, para qualquer efeito, o do cumprimento da pena. Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Parágrafo único. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva, ou reformado ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção, de 3 meses a 1 ano. Pena de reforma. Artigo 65.
A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de 1/25 do soldo, por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Superveniência de doença mental. Artigo 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada custódia e tratamento. Tempo computável. Artigo 67. Computam-se na pena privativa de liberdade tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo, reconhecido em decisão judicial irrecorrível, no cumprimento da pena, por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. Transferência de condenados. Artigo 68. O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona pode cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Fixação da pena privativa de liberdade. Artigo 69. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau de culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Determinação da pena. Parágrafo 1º. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena. Parágrafo 2º. Salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Circunstâncias agravantes. Artigo 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime. 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime, a. por motivo fútil ou torpe, b. para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, c. depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior, d. a traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. E, com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. F. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra a criança, velho ou enfermo. 1. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação, ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. L. Estando de serviço. M. Com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado. N. Em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração. U. Em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras C, salvo no caso de embriaguez preordenada, L, M e U, só agravam o crime quando praticado por militar. Reincidência. Artigo 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência. Primeiro, não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a 5 anos. Crimes não considerados para efeito da reincidência. Segundo, para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Artigo 72.
São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Circunstância atenuantes: 1. Ser o agente menor de 21 ou maior de 70 anos. 2. Ser meritório seu comportamento anterior. 3. Ter o agente A cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado, por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem, e, sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não há atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, às circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Quantum da agravação ou atenuação. Artigo 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fichá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Mais de uma agravante ou atenuante. Artigo 74. Quando ocorre mais de um agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes. Artigo 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido. Majorantes e minorantes. Artigo 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. Artigo 58. Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Pena base. Artigo 77. A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, é a que o juiz aplicaria, se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição. Criminoso habitual ou por tendência. Artigo 78. Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fichará a pena correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a 3 anos. Limite da pena indeterminada. Primeiro, a duração da pena indeterminada não poderá exceder a 10 anos, após o cumprimento da pena imposta. Habitualidade presumida. Segundo, considera-se criminoso habitual aquele que, a, reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado que se refere ao cumprimento de pena, habitualidade reconhecível pelo juiz. B, embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos. 4 ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Criminoso por tendência. Terceiro, considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e, pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela a extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Ressalva do artigo 113 quarto. Fica ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 113. Crimes da mesma natureza. 5.
Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. Concurso de crimes. Artigo 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no artigo 58. Crime continuado. Artigo 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. Limite da pena unificada. Artigo 81. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena. Primeiro, a pena unificada pode ser diminuída de 1/6 a 1/4, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte. 2. Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde, para o efeito de graduação, à de reclusão por 30 anos. Cálculo da pena aplicável à tentativa. 3. Nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos, para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição especial. Ressalva do artigo 78, parágrafo 2º, letra B, artigo 82. Quando se apresenta o caso do artigo 78, parágrafo 2º, letra B, fica sem aplicação o disposto quanto ao concurso de crimes idênticos ou ao crime continuado. Penas não privativas de liberdade. Artigo 83. As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas para um só dos crimes concorrentes. Capítulo 3. Da suspensão condicional da pena. Pressupostos da suspensão. Artigo 84. A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa, por 2 anos a 6 anos, desde que 1. O sentenciado não haja sofrido no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo disposto no primeiro do artigo 71. 2. Os seus antecedentes e personalidade, os motivos e circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Restrições. Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função ou a pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. Condições. Artigo 85. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão. Revogação obrigatória da suspensão. Artigo 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário 1. É condenado, por sentença irrecorrível, na justiça militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. 2. Não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. 3. Sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave. Revogação facultativa. Primeiro, a suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Prorrogação de prazo. Segundo,
Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Terceiro, se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Extinção da pena. Artigo 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade. Não aplicação da suspensão condicional da pena. Artigo 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: 1. Ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. 2. Em tempo de paz, a. Por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção, b. Pelos crimes previstos nos artigos 160, 161, 162. 235, 291 e seu parágrafo único, NS 1 a 4. Capítulo 4. Do livramento condicional. Requisitos. Artigo 89. O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: 1. Tenha cumprido a metade da pena, se primário, b. 2/3, se reincidente. 2. Tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. 3. Sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Penas em concurso de infrações. Parágrafo 1º. No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70 anos. Parágrafo 2º. Se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Especificações das condições. Artigo 90. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinado o livramento. Preliminares da concessão. Artigo 91. O livramento somente se concede mediante parecer do Conselho Penitenciário, ouvidos o diretor do estabelecimento em que está ou tenha estado liberando e o representante do Ministério Público da Justiça Militar, e, se imposta medida de segurança detentiva, após perícia conclusiva da não periculosidade do liberando. Observação cautelar e proteção do liberado. Artigo 92. O liberado fica sob observação cautelar e proteção realizadas por patronato oficial ou particular, dirigido àquele e inspecionado este pelo Conselho Penitenciário. Na falta de patronato, o liberado fica sob observação cautelar realizada por serviço social penitenciário ou órgão similar. Revogação obrigatória. Artigo 93. Revoga-se o livramento, se o liberado venha a ser condenado, em sentença irrecorrível, a pena ou privativa de liberdade. 1. Por infração penal cometida durante a vigência do benefício. 2. Por infração penal anterior, salvo-se, tendo de ser unificadas as penas, não fica prejudicado o requisito do artigo 89, número 1, letra revogação facultativa. Primeiro, o juiz pode, também, revogar o livramento se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, ou, se militar, sofre penalidade por transgressão disciplinar considerada grave. Infração sujeita à jurisdição penal comum. Segundo, para os efeitos da revogação obrigatória, são tomadas, também, em consideração, nos termos dos números 1 e 2 deste artigo, as infrações sujeitas à jurisdição penal comum, e, igualmente, a contravenção compreendida no parágrafo 1º, se assim, com prudente arbítrio, o entender o juiz. Efeitos da revogação. Artigo 94.
Revogado o livramento, não pode ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por infração penal anterior ao benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção da pena. Artigo 95. Se, até o seu termo, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Enquanto não passem em julgado a sentença em processo, a que responde o liberado por infração penal cometida na vigência do livramento, deve o juiz abster-se de declarar a extinção da pena. Não aplicação do livramento condicional. Artigo 96. O livramento condicional não se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais do livramento condicional. Artigo 97. Em tempo de paz, o livramento condicional por crime contra a segurança externa do país, ou de revolta, motim, aliciação e incitamento, violência contra superior ou militar de serviço, só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observado ainda o disposto no artigo 89, preâmbulo, seus números 2 e 3 e parágrafo ao parágrafo 1º e 2º. Capítulo 5. Das penas acessórias. Penas acessórias. Artigo 98. São penas acessórias: 1. A perda de posto e patente. 2. A indignidade para o oficialato. 3. A incompatibilidade com o oficialato. 4. A exclusão das Forças Armadas. 5. A perda da função pública, ainda que eletiva. 6. A inabilitação para o exercício de função pública. 7. A suspensão do patripoder, tutela ou curatela. 8. A suspensão dos direitos políticos. Função pública equiparada. Parágrafo único. Equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o município como acionista majoritário. Perda de posto e patente. Artigo 99. A perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, e importa a perda das condecorações. Indignidade para o oficialato. Artigo 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 244. 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Incompatibilidade com o oficialato. Artigo 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato militar condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Exclusão das Forças Armadas. Artigo 102. A condenação da praça pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. Perda da função pública. Artigo 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou civil. 1. Condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. 2. Condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ou reformado, se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza. Inabilitação para o exercício de função pública. Artigo 104. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública, pelo prazo de 2 até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Termo inicial. Parágrafo único. O prazo da inabilitação para o exercício de função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extingue a referida pena.
Suspensão do patripoder, tutela ou curatela. Artigo 105. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do patripoder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena, ou da medida de segurança imposta em substituição. Artigo 113. Suspensão provisória. Parágrafo único. Durante o processo pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do patripoder, tutela ou curatela. Suspensão dos direitos políticos. Artigo 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para função pública, o condenado não pode votar, nem ser votado. Imposição de pena acessória. Artigo 107. Salvo os casos dos artigos 99, 103, número 2 e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. Tempo computável. Artigo 108. Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Obrigação de reparar o dano. Artigo 109. São efeitos da condenação: 1. Tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime, perda em favor da Fazenda Nacional. 2. A perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, a. dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, b. do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a sua prática. Título 6. Das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 110. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As da primeira espécie subdividem-se em detentivas e não detentivas. As detentivas são a internação em manicômio judiciário e a internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. As não detentivas são a cassação de licença para a direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. As patrimoniais são a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação, e o confisco. Pessoas sujeitas às medidas de segurança. Artigo 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas: 1. aos civis, 2. aos militares ou assemelhados, condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, ou aos que de outro modo hajam perdido função, posto e patente, ou hajam sido excluídos das Forças Armadas. 3. aos militares ou assemelhados, no caso do artigo 48, 4. aos militares ou assemelhados, no caso do artigo 115. Com aplicação dos seus parágrafo ao parágrafo 1º, 2º e 3º. Manicômio judiciário. Artigo 112. Quando o agente é inimputável, artigo 48, mas suas condições pessoais e o fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina sua internação em manicômio judiciário. Prazo de internação. Parágrafo 1º. A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre 1 a 3 anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Perícia médica. Parágrafo 2º. Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano. Desinternação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o indivíduo, antes do decurso de 1 ano, venha a praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Durante o período de prova, aplica-se o disposto no artigo 92. Substituição da pena por internação. Artigo 113.
Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do artigo 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. Superveniência de cura. Parágrafo 1º. Sobrevindo a cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído o seu direito a livramento condicional. Persistência do estado mórbido. Parágrafo 2º. Se, ao término do prazo, persistir o mórbido estado psíquico do internado, condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos parágrafo 1º a 4º do artigo anterior. Ébrios habituais ou toxicômanos. Parágrafo 3º. A idêntica internação para fim curativo, sob as mesmas normas, ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicômanos. Regime de internação. Artigo 114. A internação, em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo permitirem suas condições pessoais. Cassação de licença para dirigir veículos motorizados. Artigo 115. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser cassada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de 1 ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelam a sua inaptidão para essa atividade e consequente perigo para a incolumidade alheia. Parágrafo 1º. O prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais. Parágrafo 2º. Se, antes de expirado o prazo estabelecido, é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada, mas, se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se este enquanto não cessa aquele. Parágrafo 3º. A cassação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu em razão de inimputabilidade. Exílio local. Artigo 116. O exílio local, aplicável quando o juiz o considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permaneça, durante 1 ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido logo que cessa ou é suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Proibição de frequentar determinados lugares. Artigo 117. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante 1 ano, pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Interdição de estabelecimento, sociedade ou associação. Artigo 118. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial, ou de sociedade ou associação, pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, nem superior a 6 meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração penal. Parágrafo 1º. A interdição consiste na proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria, ou atividade social. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação, cuja sede é interditada, não pode exercer em outro local as suas atividades. Confisco. Artigo 119.
O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas, 1. Cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito, 2. Que, pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada. 3. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos NS 1 e 3. Imposição da medida de segurança. Artigo 120. A medida de segurança é imposta em sentença, que lhe estabelecerá as condições, nos termos da Lei Penal Militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!